Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira temporada do Negócio e Mistério, agora em formato videocast. Olá Vasco, estás Olá bom? Humberto, Estás preparado para esta temporada? preparadíssimo. Já estava com saudades tuas. Eu também, estava com saudades tuas, tu nos episódios especiais gostas de falar com o Luís, andam ali a viajar. Falaram sobre o Arsenal e sabes que houve um seguidor nosso, e bem, que veio falar connosco através do YouTube, que vocês esqueceram-se de falar do desinvestimento da equipa pelo facto de terem mudado para o Emirates. Pois é verdade. Nós até falamos da mudança de estádio, mas não falamos que isso levou a cortarem nas despesas. É isso, eu acho que nas vocês deviam transferências. fazer um pedido de desculpas formal. O meu já está feito, o meu peço imensa desculpa. Ora, o Luís agora é que também tem que se retratar. Exatamente. Esta temporada nós já tínhamos prometido no final da segunda temporada que íamos falar sobre os jogadores que vieram para Portugal e que nos disseram, mas como é que isto aconteceu? É verdade. Temos uma Como lista, assim? Como assim? Temos uma lista extensa, aceitamos muito as vossas sugestões, mas o primeiro episódio é dedicado, porventura, ao primeiro jogador, efetivamente, Vasco, que chegou a Portugal. Nós não éramos nascidos, Sim. mas reza a lenda que as pessoas disseram como é que é Como é que é possível. possível? Sem dúvida. Cubilhas no Porto é o primeiro nome que trazemos para este Negócio Mistério, para o início desta temporada do Negócio Mistério. Decorria o ano de 1974, ainda não tinha acontecido a Revolução, porque ele chegou em Estávamos no janeiro. início do ano. Estávamos no início do ano e Teófilo Cubillas, conhecido como El Nené, chegou ao Porto depois de apenas meio ano na Suíça, no Basileia. Na Suíça, no Basileia. E ele... Eram outros tempos, o campeonato suíço era maioritariamente amador, o clima também não era propriamente o melhor para um jogador peruano e ele não se adaptou muito bem e teve então aí a oportunidade de mudar para um país, um campeonato completamente diferente, com um clima também completamente diferente, e foi, acho que se pode dizer que foi o primeiro grande nome estrangeiro, obviamente, a vir para Portugal, e foi a loucura total. Nós não éramos nascidos ainda, somos velhos, mas não tanto ainda. Mas foi o primeiro jogador a ser apresentado em estádio, com o estádio com gente para assistir. Mesmo quando chega ao Porto, foi foi recebido no aeroporto, câmaras de televisão, entrevistas. Ali Isto na década de 70 não acontecia, não é? Só para perceberem, aqueles que não sabem a dimensão de Teófilo Cubillas, estamos a falar de um jogador peruano que no texto histórico que temos sobre ele no 00 diz lá que se houver um panteão nacional no Peru, Teófilo Cubillas irá para lá. Sim, o Cubillas é ainda hoje, e vai ser difícil alguém o destronar, o melhor jogador peruano de sempre. Já não é o melhor marcador, foi durante muitos anos. Agora aqui é o Paulo Guerreiro. Agora é o Paulo Guerreiro. E o Farfã também o igualou, mas os feitos do nosso Cubillas são muito superiores. Ele começa logo a brilhar no Mundial de 70, em que o Peru chega aos quartos de final. Ele marca em todos os jogos, pelo Peru, 4 jogos, 5 golos, e marca quer a Alemanha, quer ao Brasil, ou seja, não foi só marcar as equipas teoricamente mais acessíveis. E o Brasil que seria campeão do mundo, e exatamente. Muitos consideram até a melhor seleção de sempre. Depois o Peru falha o Mundial de 74, já com o Cubillas a jogar no Porto, mas no ano seguinte, em 75, ganham a Copa América, e com o Cubillas não foi tanto destaque como no Mundial de 70, mas como uma das figuras da equipa. E o Peru só volta a uma final da Copa América depois. Eu penso que entretanto não chegou antes, chegou ainda recentemente em 2019 com o Ricardo Gareca, que perdem contra o Brasil, porque acho que até de 75 até 2019 não chegavam lá, e ainda participa em mais dois campeonatos do mundo. É uma equipa do Peru que só até ao tempo de Cubillas só tinha ido a um Mundial e por convite. Exato, foi em 1930 e até agora na história foi a 5 e o Cubillas foi a 3. Exatamente, foi a 3 e ele marca no total 10 golos, 10 golos mundiais. Depois ele, lá está o Peru falha o Mundial de 74, vai a 78, onde chega à segunda fase, ele volta a marcar 5 golos e até faz um hat-trick nesse campeonato do mundo. É assim, meus amigos, eu tenho que interromper o Vasco, porque nós já dissemos várias vezes isto em versão áudio, que vocês achavam que ele tinha um computador à frente. Mas, eu até vou desviar, que é para vocês perceberem que este homem não está a ver nada, e vocês estão aí a ver. Sim, e ele no Mundial de 78, ele faz um hat-trick, que agora já não me recordo. E contra quem foi? Sabes? Eu lembro do grupo, portanto, o grupo tinha a Escócia, a Holanda e o Irão.
Aqui é engraçado porque, olha... Ou seja, ele faz um hat-trick ao Irão. Eu vou pedir aqui ajuda ao nosso Zeca para tirar rapidamente do ar só o monitor para fazer o login e depois as pessoas conseguirem perceber efetivamente que tudo aquilo que tu estás a dizer é verdade. Vais repetir depois. Isto para quem nos está a ouvir apenas em formato áudio, fiquem a saber que a partir de agora também estamos em formato videocast e naturalmente podem vir ter connosco e ver aqui Vasco Sousa a brilhar. E portanto, ora bem, deixa-me só aqui soltar novamente para percebermos tudo aquilo que tu estavas a dizer. Mundial de 1978. Zeca, já podes aí voltar a mostrar. Temos aqui o Mundial 1978 e olha, tens não, está aqui o Mundial errado. Já estávamos na última época de Cubilhas e vamos então... Dizes tu quais foram as equipas? Holanda, Escócia e Irão. Holanda, Escócia, Irão e o hat-trick ao Irão. Exato. E ele contra a Escócia, acho que é contra a Escócia, ele marca um gol livre direto que ficou na história dos campeonatos do mundo, é considerado um dos melhores golos de livre direto. As coisas que tu sabes. E ainda participa em 82, mas aí a seleção peruana já era uma seleção envelhecida, ainda tinha alguns jogadores de 70, era o final da geração, o Peru já não chega a passar a fase de grupos, termina aí também a participação. Ele também não marca. Não. Ele nesse também não marca. Mas voltemos aqui a 1974 e à chegada de Teófilo Cubillas à cidade do Porto. Tornou-se o jogador mais caro de sempre no futebol português. E provavelmente também com o salário mais alto. Alto. Ele custou 5.600 contos. É assim, é escusado tentarem fazer a conversão porque parece-vos pouco dinheiro. Mas na altura, meus amigos, era muito, muito dinheiro. Ao ponto do Futebol Clube do Porto, esta história acontece, Vasco, porque o dirigente, o responsável pelo departamento de futebol, Jorge Vieira, sabia por um amigo, isto é sempre um amigo, não é? Que o Teófilo Cubillas não estava satisfeito no Basileia. Na Suíça. Com certeza foi um imigrante, não é? Exato. Isto passou a palavra, está cá o Cubillas a jogar, ele não gosta nada disso. Isto aqui é só museus, e ele não quer estar aqui. E que ele queria ir embora. Pois bem, a Operação de Charme começa com isto, em que depois juntam-se, eu acho que é capaz de ser a par daquela Operação Coração que o Vilarinho depois fez no Benfica. Para o Amaral no Benfica. Não, o Vilarinho não, o Damásio. Exato. O Manuel Damásio. Para o Amaral ficar no Benfica, o Amaral brasileiro, ficar no Benfica. Esta é capaz de ter sido a primeira grande mobilização de adeptos e clube para contratar um jogador. E aqui também há um contexto histórico muito importante. O Porto não era campeão desde 58. Ou seja, havia aqui muita vontade do Porto voltar a ser campeão e pensava-se, bem, trazendo um craque como o Cubillas, vamos conseguir, vamos estar mais perto de ser campeão. Mas o Cubillas acaba por não ser campeão, porque curiosamente o Porto termina o jejum depois dele ir embora. Já na época seguinte ele se ir embora, ou seja, ele esteve, nos anos em que esteve cá, ainda ajudou a conquistar uma taça a Portugal, que também já não ganhava há muito tempo, só que ele sai a meio dessa temporada, ele já não joga à final, mas ainda participa em 2 jogos, por isso ganhou a taça. Mas acaba por ser engraçado que o Cubillas é contratado numa lógica de vamos aqui derrubar Benfica e Sporting, claro, o poder. E sermos campeões, mas curiosamente só foram no ano seguinte. Mas pode-se dizer que no fundo o Cubillas começa aqui a ajudar a reduzir as distâncias para o título, e quando sai já era um Porto diferente do que aquele que encontrou no início de 74. Há empresários que doam dinheiro ao Futebol Clube do Porto, garantias bancárias, inclusive no nome pessoal de Jorge Vieira, sei lá, cheques sócios, passados, até próprios jogadores da equipa. Ele chega cerca de um mês depois da morte do Pavão, e o Pavão foi um dos que participou, no fundo, na colaboração para que Cubillas viesse para o Porto. Se ver a mobilização que isto foi e a vontade que realmente todos os esportistas, e se calhar não só todos os esportistas, mesmo para o futebol português, era muito bom termos um craque desse nível, até porque na altura não havia assim tantos estrangeiros, e principalmente estrangeiros de renome em Portugal. Havia mesmo uma grande vontade, vamos trazer o Cubillas para o Porto. Ou seja, mesmo
jogadores da equipa envolveram-se neste movimento. Eu recordo uns anos mais tarde, já quando ele veio até para ser homenageado, ter dito que que aquilo que sentiu na altura é que tinha que dar tudo pela equipa e pelos adeptos, depois de saber quanto é que tinham pago por ele. É isso. Tu sabes qual era o salário dele? Eu li, mas eu não memorizei, eu não sou muito bom nos números. Não és bom nos números, ok. Neste tipo de números. Pois bem, o salário de Cubillas era, em 1974, 125 contos. Que as pessoas podem achar, ok, 125 contos e tal, não sei o quê. 50 anos. Mas agora vou-te perguntar. 1974 foi quando começou a existir salário mínimo nacional. Foi a primeira vez, depois da queda do 25 de Abril, que foi instituído o salário mínimo nacional. E tu sabes quanto é que era o salário mínimo nacional em 1974? Tinha que ser muito baixinho, sei lá, eu vou dizer um número um bocado absurdo, mas vou dizer tipo uns 10 escudos, mas deve ser baixo, claro. 10 escudos também era demasiado, era muito pouco. 10 escudos. Tu dizes que ele ganhava? 125 contos. 125 contos. Portanto, 100 contos não pode ser. Sei lá. 40 contos, talvez? 3 contos e 300. O salário mínimo nacional eram 3 contos e 300. E o Cubillas ganhava 125 contos. É só multiplicar, o valor é enorme. É mesmo enorme. E ele na altura provavelmente até veio ganhar mais do que o Eusébio ainda jogava. Certo? Sim, completamente. Passou a ser o jogador mais bem pago do futebol português. Ele está em Portugal até ao início da época de 77, 78. Faz a primeira metade da temporada. E os números dele no Porto? São os números totais, bons, ele faz 110 jogos, 66 golos. É o 8º estrangeiro com mais golos pelo Porto. E a partir daí, principalmente, o Porto e o futebol português teve cada vez mais estrangeiros, muitos deles a ficarem muitos anos, e passado quase 50 anos, porque ele sai em 77, ainda estar no top 10 dos goleadores estrangeiros do Porto, mostra o impacto que ele teve. Não se refletiu tanto em termos de títulos, mas diz quem viu que realmente o Cubillas era um jogador diferenciado. E ele ainda chega a marcar em clássicos, marca 2 gols, que era o Sporting, que era o Benfica, e espalhou o clássico. Ele vem quase, ele veio no pós-Lemos, que é conhecido por um póquer ao Benfica. É verdade. E sabias que o Lemos andou com o meu pai na tropa? A sério? Não sabias desta? Não sabia. Ele andou com o meu pai na tropa e chegou lá a meio, já estava lá muita gente, e ele chegou à Guiné quando grande parte dos militares portugueses já lá estavam, depois de ter marcado. E ele quando foi para lá já tinha feito o póquer. É incrível, eram outros tempos. Eu ia te dizer outra coisa, mas que entretanto me esqueci. Mas vais-te lembrar. Olha, o Cubillas, na época que marca mais golos no Porto, 75-76, o Porto fica em 4º lugar. Ele marca 35 golos. É muito golo. É muito golo, principalmente para um Porto que não era campeão, não era uma equipa ganhadora. Terminar em 4º lugar com 35 golos de um só jogador é uma coisa inacreditável. Sem dúvida. Marcou 28 no campeonato, que ainda assim foram insuficientes para ser o melhor marcador. Isso foi em que ano? 75-76. Quem é que foi o melhor marcador do campeonato 75-76. 75-76, deixa-me pensar, será um jogador do Benfica, muito provavelmente. Acertaste nessa primeira fase? Eusébio, não diria já Eusébio. Nené? Não, mas andas Benfica. O Jordão? O Jordão. Porque o Jordão é mais conhecido pelo Sporting, mas ele também tem números bons no Benfica. Mas este homem, é que o Nené faz 2º lugar. Repara, Jordão com 30. Os dois marcaram um total de 59 golos. Jordão com 30, Nené com 29 e Cubillas com 28. E o Manuel Fernandes ainda ali com 26. Incrível. E é assim, meus amigos. Mas olha, até antes de terminar, lembras-te de... Portanto, o Cubillas jogou no Porto, peruano, e só mais um peruano na história da jogar no Porto. No Porto, espera aí. E na altura eu lembro-me que até se falou que o Cubillas até o tinha recomendado. A sério? Então não vou chegar lá.
Não vou chegar, podes dizer. Ronaldo Baroni. Ronaldo Baroni, lembro perfeitamente. 94-95. Exatamente. O Baroni, só que não teve... 94-95 ele chega e é apresentado na mesma altura que Walter Paz e Mogrovejo. Pois é, esses... e provavelmente o Nutsunda, talvez. Nutsunda. O Porto teve ali tem contratações muito boas essa época, o Emerson, por exemplo, mais o Juran e o Kulkov. Lula também. O Lula só é em 96. Mas o Baroni veio, tinha saído o Vinha, então o Baroni veio. O estilo de jogo era muito semelhante até ao do Baroni, que era um avançado mais alto para ganhar bolas aéreas, mas não marcou definitivamente. Aliás, ele nem sequer marca um golo no campeonato. Era quase sempre suplente utilizado e que entrava mais, ou quando o jogo já estava feito, ou quando o Porto precisava de marcar um golo. Só marcou golos na taça, fez-se embora e lá está. Ninguém se lembra. Do Baroni. Estamos a falar do Covilhas, que passou cá há 50 anos e toda a gente conhece. E o Baroni, que é muito mais recente. Acho que são comparações, acho que é perceptível. Ninguém se lembra dele. E é assim, meus senhores, que nós semanalmente vos trazemos sempre um negócio mistério e já perceberam o fenómeno que eu tenho aqui ao meu lado. Vasco Sousa, o nosso playmaker, que sabe tudo de cor e salteado, ou quase tudo. Quase tudo, vá. Quase tudo. Mas... Não sabia o salário mínimo em 74. Sim, mas essa também não tinhas de saber. Ganhavas mais do que esse valor. Já sabem que estamos aqui semanalmente. Se gostaram deste episódio, comentem, falem connosco e deem as vossas sugestões, porque semanalmente podemos trazer o vosso jogador. Esta terceira temporada é dedicada a jogadores estrangeiros que vieram para Portugal e nós dissemos como é que isto aconteceu. Para a semana estamos de regresso. Eu sou Humberto Ferreira, temos aqui o Vasco Sousa e vocês estão no 00 com o Negócio Mistério. E até lá.